Olá, tudo bem, professores de Ciências da Natureza? Olá, professor Rodrigo Mota, de Química. Olá, professora Camila, de Biologia. Olá, professor Carlim, de Física. Bom, hoje eu vim apresentar aqui a minha recuperação de Ciências da Natureza, a segunda etapa. A primeira etapa foi escrever um documento respondendo respondendo os enunciados e fazendo algumas contas. Bom, hoje, a pedido de vocês, vim aqui fazer a minha videoaula, a minha apresentação, que vocês pediram no Teams. Meu nome é Arthur Moraes Bispo, eu sou da TI 04, segundo ano. Bom, então, o que nós podemos. O primeiro tema que a gente vai falar é a diferença entre densidade e concentração. E nós vamos também mostrar alguns exemplos disso, alguns exemplos desses conceitos. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma densidade? A densidade ela é uma relação entre a massa de um corpo e o volume que ela ocupa. Então, ou seja, ela mede o quanto de matéria há em certo espaço. Vamos usar um exemplo aqui, ó. A densidade de água é 1 grama é, barra 1 centímetro ao cubo, ou seja, 1 grama de água ocupa 1 centímetro ao cubo. É isso que a fórmula quer dizer. Partindo agora para a concentração ela é uma quantidade de uma substância, ou seja, ela é um soluto. Ela está presente em uma determinada quantidade de solução. Vamos para um exemplo. Uma solução salina com 20 gramas de sal em 1 litro de água tem uma concentração de 20 gramas. Então, esses foram os nossos exemplos. Bom, partindo agora para a decomposição da matéria, papel das bactérias e plásticos, vamos tratar um pouco sobre esse tema. Bom, a decomposição da matéria, ela é um processo natural no qual os organismos mortos, os restos vegetais, os animais, resíduos orgânicos, enfim, várias outras matérias que são descartáveis, elas são quebradas em substâncias mais simples, ou seja, elas vão se decompondo. Ou seja, nesse processo, as bactérias decompositoras são fundamentais, elas vão decompondo aquela matéria e transformando em algo mais simples. Essas bactérias se alimentam de matéria orgânica e elas liberam nutrientes no solo, ou seja, além delas decompor, elas são muito importantes para o meio ambiente, causando essa nutrição no solo. E isso mantém o equilíbrio dos ecossistemas e garantindo o ciclo da vida. Então, quando falamos de resíduos, de plásticos, o problema é que eles não são biodegradáveis facilmente. Os plásticos, eles não se biodegradam facilmente, como por exemplo o papel. Um simples saco de plástico pode levar cerca de 400 a 500 anos para se decompor no meio ambiente. Então, ou seja, é muito tempo. No entanto, as pesquisas têm identificado bactérias com a capacidade de acelerar a decomposição de plásticos, e isso é muito bom. E isso quebra as suas cadeias químicas em menos tempo. E essas bactérias também, elas atuam como verdadeiras aceleradoras biológicas, ou seja, elas contribuem para a redução do impacto ambiental desses resíduos. Agora, vamos fazer um cálculo. Eu vou mostrar aqui a minha justificativa de como eu calculei a quantidade de lixo até 2050, que é uma explicação da primeira etapa dessa recuperação. Então vamos lá. Para calcular a quantidade de lixo em 2050, eu utilizei a taxa de crescimento anual da produção de lixo, informada nos enunciados, nos dados apresentados para nós, e a partir do valor atual da produção de lixo, eu apliquei um crescimento proporcional, ou seja, uma progressão ao longo dos anos. Eu usei a seguinte lógica matemática: a quantidade futura vezes a quantidade atual, e aí eu fiz esse cálculo. Então, e esse cálculo, ele permitiu estimar que, com base no padrão do crescimento atual, né, quanto de lixo nós teremos acumulados até 2050. E isso facilitou, isso facilitou o nosso cálculo.
e nós podemos, e eu pude perceber também, as soluções sustentáveis, como a utilização de bactérias decompositoras e a redução do uso de plásticos. Então, essa foi a minha recuperação. Muito obrigado e até mais.